23 de abril é muito mais do que uma simples data no mundo literário. Hoje é comemorado o aniversário de nascimento e morte de um dos maiores dramaturgos da literatura universal, William Shakespeare. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Marcela Bonfim do Te Indico Todo Dia e é óbvio que eu não poderia deixar essa data passar em branco. William Shakespeare é simplesmente um dos meus autores favoritos da vida e claro que eu precisaria indicar alguma coisinha dele aqui para vocês. E claramente hoje nós vamos falar sobre isso. E olha só, para você que não sabe quem é, o que eu duvido muito, William Shakespeare nasceu e morreu em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, e ele é simplesmente o poeta e dramaturgo considerado um dos mais importantes autores da literatura universal. Ele também é autor de vários livros super conhecidos por todo mundo, que já passaram aqui no Te Indico Todo Dia, como Hamlet, A Megera Domada, Romeu e Julieta e O Rei Lear. Para quem leu ou não lê, ser ou não ser, eis a questão, é justamente uma das frases que a gente mais associa a William Shakespeare. Em Hamlet, eu acho que é impossível a gente não se sentir reflexivo e se sentir abismado com o que se passa aqui nessa história extremamente envolvente e empolgante. Da mesma maneira que eu acho que é impossível alguém que comece a ler Romeu e Julieta não fique empolgado e assustado com essa grande história proibida de amor, que é eletrizante e também assustadora de uma certa forma. E óbvio que é impossível não ficar apaixonado, rir e se divertir com uma história extremamente envolvente que Sonho de uma Noite de Verão traz pra gente, envolvendo o real e o fantástico de uma maneira única e extremamente empolgante. E se você tá gostando desse conteúdo, não esquece de curtir, comentar, salvar ou compartilhar pra gente trazer cada vez mais autores sensacionais por aqui. É inegável a grande influência que William Shakespeare traz pra gente na sociedade até hoje, seja na literatura ou também no teatro. E claro que a gente não poderia deixar de comentar da sua grande influência no mundo cinematográfico e nas diversas releituras que as suas obras já passaram e se fazem presentes até hoje. Inclusive, eu duvido que você não conheça um desses filmes por aqui que já são super famosos e que, claro, se você quer saber, são sim releituras e adaptações cinematográficas das mais incríveis obras de William Shakespeare. Hoje eu não tô só aqui para te indicar livros como Muito Barulho por Nada, Bem Está o que Bem Acaba ou simplesmente o nosso querido Romeu e Julieta, mas para também te fazer várias indicações sobre o motivo por qual você realmente deve começar a ler mais William Shakespeare. E o primeiro motivo pelo qual eu te indico que você comece a ler cada vez mais William Shakespeare é porque os seus livros possuem diversos gêneros. Exatamente, da comédia ao drama até o romance mais amoroso ou até dramático, os livros de Shakespeare sim comportam tudo isso. E é muito melhor quando toda essa temática se junta e fica muito misturada, porque ele consegue trazer pra gente livros que são leves, são hilários e são extremamente energéticos. É impossível você não se encantar e engatar naquela leitura, fazendo com que você sinta uma vontade cada vez mais absurda de continuar lendo e lendo até que não tenha fim. Definitivamente, esse é um dos motivos principais. Mas não só por isso. Além disso, os livros de William Shakespeare se tornaram clássicos e definitivamente esses clássicos têm influência atual na sociedade de uma maneira absurda. São extremamente amplas e profundas, justamente porque os seus livros lidam com diversos temas, seja vida, morte, vingança, amor, paixão e sonhos. Definitivamente esses tópicos são extremamente atuais e a gente consegue perceber isso no decorrer da leitura das diversas obras de William Shakespeare. Outro motivo pelo qual eu te indico as obras de William Shakespeare é simplesmente a sua escrita extremamente poética, com histórias que vão corresponder a diversas questões filosóficas, justamente porque William Shakespeare faz a gente se interessar e acabar pensando em diversas formas de como aquela história é contada. E principalmente, além disso, eles possuem um valor histórico tão grande e tão absurdo, porque isso também faz com que seja possível conhecer as diversas culturas que permaneciam naquela época em que aquele livro estava sendo escrito e justamente faz a gente ter uma aproximação cada vez maior
com a história e a literatura universal em todas as suas formas. Além disso, ler William Shakespeare significa ter uma curva no aprendizado maravilhosa, justamente porque você pode acabar abrangendo e trazendo cada vez mais essa sua compreensão das histórias e as mensagens que o autor queria passar e transmitir quando ele começava uma narrativa e terminava ela de um jeito simplesmente único, icônico e maravilhoso. Além de tudo, as suas obras são para pessoas curiosas e que querem buscar algum tipo de inspiração, justamente porque suas obras são duradouras ao longo do tempo. Elas simplesmente conseguem fazer com que você se apaixone, independente do momento que você vai ler, assim como os seus personagens, os seus cenários e tudo que aquela história pode carregar. Além disso, seja nas versões originais ou adaptadas, é impossível você não se envolver com uma história daquelas e ficar apaixonado. Tenho pra mim que é impossível uma pessoa que comece a ler Shakespeare raramente não gostar do que vai estar lendo, justamente porque suas histórias conseguem ser extremamente amplas, diversas, sensacionais e possuem tópicos sensíveis e intensos e definitivamente que conseguem prender o leitor de uma maneira única e sensacional. Admito para vocês que toda vez que eu começo e abro um livro do Shakespeare para ler, eu dou diversas gargalhadas, me emociono, me busco em uma extrema reflexão sobre o que ele quis passar com aquele livro e a mensagem que ele queria transmitir para o leitor, para nós pensarmos e também acabar pesquisando um pouquinho mais e entendendo sobre aquele livro e também sobre a nossa sociedade. Como eu falei para vocês, ler William Shakespeare significa passar por diversos assuntos e trazer cada vez e absorver cada vez mais conhecimento, tanto da sociedade quanto nós levarmos esses conhecimentos para a sociedade e para diversos leitores. Justamente porque, inclusive, essas novas adaptações das obras de Shakespeare conseguem ser cada vez mais inclusivas e trazer diversas linguagens que podem fazer com que o leitor sinta mais confortável para realizar aquela leitura. Mas não somente no mundo literário, assim como no mundo cinematográfico. Justamente porque hoje em dia nós temos vários filmes que representam essas obras de William Shakespeare. Em filmes, em novelas, em séries, é óbvio que a gente vai encontrar diversas referências a esse grande autor e as suas obras que são de extrema importância. Enfim, eu espero que de alguma forma esse vídeo aqui tenha te ajudado e impulsionado a ler cada vez mais William Shakespeare. Eu sei que muita gente aqui pode considerar a sua linguagem extremamente difícil, mas nem é tanto assim. Hoje em dia nós temos livros de várias editoras com diversas traduções extremamente fáceis que são capazes de sim transmitir aquela mensagem principal que o autor queria passar para nós, leitores. Esse Te Indico especial William Shakespeare fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece do nosso combinado e até o próximo!